Sejam todos bem-vindos ao canal Medo Silencioso. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Além disso, comente de qual cidade você está falando. Desde já, o nosso muito obrigado. Meu nome é Almeida e tenho 35 anos, e contarei um relato que ocorreu com meu avô. Há cerca de 40 anos, meu avô, seus irmãos e 2 de meus tios viviam em um pequeno vilarejo no interior, onde se dedicavam à produção artesanal de telhas e tijolos. A região era extremamente quente, e o trabalho, pesado, era realizado à noite para evitar o calor escaldante do dia. O forno para assar os tijolos exigia uma quantidade intensa de calor, o que tornava o ambiente ainda mais abrasador. Em uma dessas noites, meu avô foi até a olaria um pouco antes do pôr do sol para organizar um pedido que seria retirado na manhã seguinte. Ele trabalhou por várias horas, imerso em suas tarefas, e nem percebeu o tempo passar. Quando finalmente terminou, já era madrugada, por volta das 2 da manhã. O caminho de volta para casa era longo, e àquela hora parecia ainda mais sombrio e deserto. Com um leve desconforto no ar, meu avô acendeu um cigarro. Ele tinha o costume de fazer isso, acreditando que o cigarro afastava os maus espíritos da noite. A fumaça o acompanhava enquanto ele caminhava por entre as hortas de tamarindo, onde as árvores lançavam sombras densas, bloqueando a luz da lua. Foi nesse momento que ele começou a ouvir passos. Eram passos pesados, como se algo grande estivesse pisando em galhos e folhas secas. Assustado, ele pensou que poderia ser uma onça, já que esses felinos ainda eram vistos naquelas redondezas. Mas logo ficou claro que não era um animal comum. De repente, algo enorme saltou por cima do arame farpado que delimitava a horta e aterrissou no caminho, bem à frente dele. Era o lobisomem. A figura era imponente e aterrorizante, com olhos vermelhos brilhando como brasas no escuro. Meu avô, tentando manter a calma, falou com a criatura. "Fique tranquilo, não quero nenhum mal. Só estou voltando do trabalho para casa." Para sua surpresa, o lobisomem recuou alguns passos, sem desviar os olhos. Ele passou ao lado do meu avô, com suas garras cravando-se na terra, mas não atacou. Meu avô sabia que não podia virar as costas, pois havia uma antiga crença de que, se alguém desse as costas a um lobisomem, ele atacaria. Assim, ele seguiu de frente, até que a criatura soltou um bramido assustador e desapareceu de volta nas sombras das árvores. Chegando em casa, ainda ofegante, meu avô contou à família o que havia acontecido e alertou seus filhos para que tomassem cuidado ao voltarem da olaria nas noites seguintes. Poucos dias depois, o lobisomem reapareceu. Naquela noite, 2 de meus tios estavam trabalhando na olaria. Enquanto um enchia as formas, o outro se ocupava de colocar os tijolos no forno, que era imenso, capaz de assar milhares de peças ao mesmo tempo. Quando terminaram o trabalho, já ao amanhecer, eles começaram o caminho de volta para casa. Estavam atentos, lembrando-se do que o pai havia relatado. Passaram pelas mesmas hortas de tamarindo e manga, sem incidentes. No entanto, ao chegarem ao riacho que precisavam atravessar, um deles, cansado do calor do forno, foi carregado nas costas pelo irmão para evitar que a água fria lhe causasse cãibras. Foi nesse momento que eles ouviram o rugido. Era um som profundo e ameaçador, vindo da outra margem do riacho. Seus corpos congelaram de medo. Quando ergueram os olhos, viram os mesmos olhos vermelhos brilhando na escuridão.
O lobisomem estava lá, observando-os. O monstro rosnou mais forte, como se estivesse prestes a atacar. Sem hesitar, ele se lançou na água, nadando na direção dos meus tios. Em desespero, eles empunharam os machados que carregavam, preparados para lutar por suas vidas. Mas antes que pudessem reagir, uma forte rajada de vento levantou a poeira ao redor, ofuscando a visão. Quando a poeira baixou, o lobisomem havia sumido. Mas o alívio foi breve, pois logo perceberam que ele havia reaparecido atrás deles, mais próximo do que antes. Tomados pelo pavor, eles tentaram erguer seus machados, mas era como se pesassem 1 tonelada. Sem outra opção, decidiram se jogar no riacho e nadar o mais rápido que podiam para outra margem. Ao chegarem à segurança, olharam para trás e viram a criatura apenas os observando, imóvel, com a língua para fora, como se estivesse saboreando o medo deles. Sem perder tempo, meus tios correram para casa. Quando finalmente chegaram, contaram à família o ocorrido. Foram recebidos com café quente e pães, tentando acalmar os nervos. Mas, apesar de estarem em segurança, sabiam que aquela criatura ainda estava por perto à espreita. Meu nome é Jorge Luiz, tenho 42 anos e sou um caminhoneiro aposentado. Ao longo da minha vida na estrada, testemunhei diversas situações estranhas, mas nenhuma foi tão perturbadora quanto o que aconteceu quando eu tinha 33 anos. Agora, com 42, aquela experiência ainda me persegue como uma sombra. Certa noite, eu estava fazendo uma entrega de São Paulo para Curitiba, transportando uma carga de eletrodomésticos. Era uma noite de lua cheia e eu seguia pela BR-116, uma estrada que conhecia bem. No entanto, naquela noite, tudo parecia diferente. A estrada estava mais sombria e envolta em um mistério inquietante. Por volta das 2 da manhã, decidi parar em um pequeno posto de gasolina no meio da estrada. Era um daqueles postos antigos e isolados, com apenas uma bomba de gasolina e uma pequena loja de conveniência. Não havia outros veículos por perto, e a única luz que iluminava o lugar vinha da lua cheia e de um fraco poste de luz sobre a bomba. Enquanto abastecia o caminhão, ouvi um uivo distante. No momento, não dei muita atenção, pensando que era apenas um cachorro ou algum animal selvagem vagando pela floresta. Depois de encher o tanque, fui até a loja de conveniência para pegar um café e um lanche. A loja estava deserta, exceto por um atendente jovem que parecia entediado. Peguei um café e alguns biscoitos e voltei para o caminhão, esperando relaxar um pouco antes de continuar a viagem. Mas, assim que me acomodei na cabine, ouvi outro uivo, desta vez mais próximo e mais sinistro. A sensação de alerta tomou conta de mim, e os pelos da minha nuca se arrepiaram. Olhei ao redor e percebi algo se movendo na escuridão, perto da borda da floresta que cercava o posto. Era uma sombra grande, movendo-se de forma estranha. Fiquei parado, observando, tentando entender o que era, até que a sombra saiu das árvores e entrou na luz do poste. O que vi fez meu sangue gelar. Era uma criatura enorme, coberta de pelos escuros e com olhos brilhantes, que estava de pé sobre 2 patas, como um homem. No entanto, tinha características de um lobo: focinho alongado, orelhas pontudas e dentes afiados à mostra. Era um lobisomem. Congelei de medo, incapaz de mover um músculo. A criatura começou a avançar em direção ao caminhão, seus olhos fixos em mim. Finalmente, consegui recuperar o controle do meu corpo, fechei a janela e tranquei as portas do caminhão. Sem pensar 2 vezes, liguei o motor e acelerei para longe dali,
os pneus gritando no asfalto. Olhei pelo retrovisor e vi a criatura parada no meio da estrada, observando enquanto eu me afastava. Dirigi sem parar até Curitiba, com o coração acelerado, ainda em choque pelo que tinha visto. Ao chegar ao meu destino, contei a história ao meu supervisor. Ele me olhou incrédulo e sugeriu que eu precisava de um bom descanso. Nunca mais passei por aquele posto de gasolina e sempre evitei viajar em noites de lua cheia. Acredite ou não, eu vi um lobisomem naquela noite. Aquela criatura me assombra até hoje, e a lembrança daquela noite permanece viva na minha mente. Cada lua cheia que surge me faz recordar a imagem aterrorizante daquela sombra e a certeza de que há coisas que não conseguimos explicar, que vagueiam por aí, escondidas nas sombras da floresta, à espera de um momento para se revelarem. Meu nome é Lopes, tenho 45 anos e vou compartilhar um relato que envolve um velho conhecido da minha cidade. A história se desenrola na primeira bodega a abrir na Feira do Itu, pertencente ao seu Martins. Desde o amanhecer, ele saía de casa embrulhado em um cobertor de lã para enfrentar o frio cortante da manhã. Ao chegar, se dirigia à ânfora de cachaça em cima do balcão, tomava um trago para aquecer o corpo e caminhava pelo quarto à espera dos primeiros fregueses. Logo chegavam os habituais. O primeiro era seu Valdevino, o marchante do açougue vizinho, sempre repleto de histórias e um conversador incansável. Em seguida, vinha o capitão Mosqueiro, um contador de anedotas picantes que, apesar de repetidas, arrancavam risadas contagiosas de todos. Depois aparecia seu Doca, um jovem prosador e poeta cujos artigos políticos eram conhecidos na capital, ganhando fama por seu materialismo provocativo. Outros comerciantes da região também se juntavam ao grupo, formando uma roda animada, onde, em meio a copinhos de cachaça, falavam sobre a vida alheia. Quando seu Martins abria a porta da bodega, um bafo morno e nauseante saía do interior, misturando os aromas de sardinhas secas, jacas, rapaduras, fumo de corda, álcool, ervas medicinais, queijos, alhos, cebolas e bananas. Além de vender gêneros alimentícios, seu Martins era uma referência em medicina caseira. Como não havia médicos nem farmácias na região, muitos buscavam sua ajuda. Ele sempre tinha uma receita ou remédio, garantindo que, se não curassem, ao menos não fariam mal. Esses remédios simples eram suficientes para que ele vivesse confortavelmente, sustentado pela sua vasta clientela. Fisicamente, seu Martins era uma figura peculiar, de pele muito clara, nariz aquilino e uma longa barba que costumava retorcer como um toque de arrogância. Sempre de corriba em punho, cheirando tabaco e com um grande lenço de ganga jogado sobre um ombro, ele se destacava em qualquer lugar. Vestia uma calça riscada e uma camisa de mapão com as fraldas soltas até os joelhos. Nada o fazia vestir um paletó. Mesmo na igreja ou durante as eleições, sua vestimenta era sempre a mesma. À medida que a roda de amigos crescia, os copos se enchiam e a conversa se tornava cada vez mais animada. A cerração era tão densa que limitava a visibilidade a menos de 20 metros, tornando a chegada de Zé Vicente, um lavrador de pavuna, quase invisível até que ele adentrou a bodega, cumprimentando a todos. Intrigado, seu Martins perguntou sobre a visita matutina, questionando se havia algo errado em casa. Zé Vicente, com uma expressão preocupada, contou que sua esposa havia dado à luz 3 dias antes e, embora tudo parecesse bem, uma desgraça ocorreu na noite anterior. Ele descreveu ter ouvido um bicho rosnando e arranhando a porta, enquanto a cachorrinha que havia parido alertava sobre o perigo.
Sua mulher havia tentado sair para investigar, mas ele não deixou. Ao acordarem pela manhã, a porta dos fundos estava aberta e a ninhada de cachorrinhos havia desaparecido. Maria, sua esposa, estava convencida de que um lobisomem havia atacado. Ouvindo o relato, seu Martins tentou consolar Zé Vicente, sugerindo que havia maneiras de lidar com a situação. Ele consultou seu Chernovis e recomendou um purgante ou água inglesa, instruindo Zé Vicente a voltar no dia seguinte com notícias sobre a saúde da esposa. Ninguém ousava interromper quando ele falava de medicina. Sua autoridade era inquestionável. Após Zé Vicente se despedir e partir, os comentários na bodega se tornaram efervescentes. Seu Doca expressou sua descrença em crenças tão arcaicas como lobisomens e almas penadas, ressaltando que a ignorância prevalecia no século da eletricidade. Ele desabafou sobre a falta de instrução que mantinha o povo submisso e crédulo. O velho Macedo, conhecido por suas mentiras, entrou na conversa, afirmando que já havia encontrado lobisomens e desafiando os mais jovens a acreditarem na realidade dessas criaturas. As histórias sobre lobisomens dominaram a conversa, com o velho Macedo narrando sua própria experiência em Santa Quitéria, quando, sendo jovem e destemido, decidiu procurar por um lobisomem na escuridão da noite. Com uma lanterna em mãos, ele se aventurou no mato, mas acabou se deparando com um cachorro preto. Embora tenha se afastado, jurou que viu um homem de rosto estranho, cuja aparência lhe fez acreditar que era um lobisomem, mas ele nunca conseguiu confirmar sua existência. O clima na bodega era de expectativa e mistério, com todos os presentes rindo e comentando, mas sem deixar de temer o que poderia se esconder nas sombras da noite. Ao final do dia, a bodega continuou a girar e o tema do lobisomem parecia nunca ter fim. A cada nova rodada de cachaça, as histórias aumentavam em intensidade, misturando risos e medo, como as sombras que dançavam na luz fraca do lugar. Meu nome é Tião, tenho 35 anos e gostaria de compartilhar uma história que marcou minha infância. Cresci em uma fazenda rural, propriedade de meus pais, onde passei a maior parte da minha juventude. Era uma propriedade simples, mais um estilo de vida do que um negócio, já que não éramos uma fazenda comercial. Tínhamos 5 vacas, 3 cavalos, um rebanho de cabras, 2 cães e um galinheiro, além de alguns patos que serviam mais como mascotes do que como fonte de renda. Nossos recursos eram limitados e a vida era bastante frugal. Meu pai trabalhava como agente de seguros em um vilarejo a vários quilômetros de distância, o único na região, que tinha cerca de 1.500 habitantes. Minha mãe também contribuía, dando aulas de equitação. Embora não fôssemos ricos, tínhamos o suficiente para não passar necessidades. Era uma vida simples e eu sabia que poderia ser muito pior. Sempre conheci pessoas que viviam em condições bem mais difíceis. Tinha acesso à escola e, ao final do dia, nos reuníamos para o jantar em família. Depois da refeição, meu pai e minha mãe costumavam assistir às notícias enquanto tomavam uma cerveja. Acostumei-me a adormecer ao som dos barulhos típicos do campo. O mugido das vacas, os relinchos dos cavalos e o latido dos cães, que corriam atrás de coelhos como se fossem uma matilha, mesmo sendo apenas 2. Às vezes, encontrávamos galinhas mortas, e meu pai sempre falava sobre isso, mas nunca me deixava ver os cadáveres. Lembro de perguntar várias vezes o que ele fazia com elas. Ele nos deixava, a mim e a minha mãe, dentro de casa enquanto saía para lidar com a situação, espalhando algo sobre os rastros de sangue antes de tudo voltar ao normal. Era um mistério que eu não entendia bem.
Podia ser uma raposa, uma onça ou até mesmo um cão do mato, já que eu tinha visto muitos predadores na região. Certa noite, no entanto, algo sinistro aconteceu. Foi no verão, quando eu tinha apenas 10 anos. Estava ajudando minha mãe a limpar os estábulos quando ouvimos um barulho alto lá fora. Se você já ouviu um cavalo em agonia, sabe que é um som perturbador, quase como um grito humano. Fomos ver o que estava acontecendo e encontramos um dos cavalos entrando no estábulo, ferido no flanco esquerdo. 4 marcas longas atravessavam seu corpo e ele mancou ao se mover. Fiquei aterrorizado. Mamãe me disse para pegar um dos cães e me trancar em casa até ela voltar. Sempre fui uma criança obediente e nessa noite não foi diferente. Depois de um tempo, minha mãe entrou e explicou que o cavalo havia se machucado em um arame farpado. Apesar de não me lembrar se realmente acreditei, desejava que fosse verdade. Enquanto isso, notei que meu pai estava mais quieto do que o habitual. Minha mãe tentava animar o ambiente, mas parecia apenas aumentar a tensão. O fuzil dele estava próximo à porta dos fundos, algo que ele fazia apenas quando havia rumores de onças ou raposas na região. Naquela noite fui para a cama, mas o que aconteceu não me deixou tranquilo. Não consegui dormir, então acendi a luminária e comecei a ler quadrinhos, tentando distrair minha mente. Lembro-me de estar absorto em uma história do Cavaleiro Solitário, quando ouvi a porta dos fundos se abrindo. Espiei pela janela e vi meu pai saindo em direção à escuridão, armado com o fuzil. Se antes havia uma chance de eu adormecer, agora estava impossível. Tentei descer para ver o que acontecia, mas quando cheguei à sala, encontrei apenas minha mãe assistindo à televisão. Ela parecia preocupada, olhando para a porta dos fundos, enquanto a tela brilhava em meio à escuridão da casa. Perto das 4 horas da manhã, meu pai finalmente voltou. Eu estava tão exausto e angustiado que logo adormeci. Ele nunca me contou o que realmente aconteceu naquela noite e, na verdade, nunca me atrevi a perguntar.